Inauguração do Ministério, parte 1. Do deserto, Jesus volveu a Jordão, onde João Batista pregava. Nessa ocasião, alguns homens enviados da parte dos príncipes de Jerusalém interrogavam a João sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntaram-lhe se era o Messias, ou Elias, ou aquele profeta, Moisés. A todas essas perguntas João respondeu: não sou. Pergunto-lhe então: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos termos antigos, quando os reis viajavam em seu país, de um lugar para o outro, costumavam enviar homens adiante dos seus carros, a fim de aparar-lhe as estradas. Deviam derribar as árvores, retirar as pedras e encher os buracos, de sorte deixar o caminho plano para o rei. Assim, quando Jesus, o Rei Celestial, estava para vir, João Batista foi enviado a aparelhar o caminho, anunciando-o ao povo e chamando este ao arrependimento. Estando a responder aos mensageiros a ele, enviados de Jerusalém, João notou a Jesus de pé à margem do rio. Com o rosto radiante, apontou para ele e disse: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já vai antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. O povo ficou grandemente comovido. Estava entre eles o Messias. Avidamente voltaram os olhares para ver aquele que João falava. Porém Jesus já se havia misturado à multidão, furtando-se às suas vistas. No dia seguinte, João tornou a ver a Jesus e, apontando para ele, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João falou acerca do sinal que fora visto na ocasião do seu batismo. Eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu vi e tenho testificado. Acrescentou ele, que este é o Filho de Deus. Com surpresa e admiração, os ouvintes de João olharam para Jesus e perguntaram entre si: este é o Cristo? Viam que Jesus não ostentava nenhuma aparência de fortuna nem grandeza. Suas vestes eram singelas como as que usavam o povo pobre. Em seu rosto, pálido e fadigado, porém, dizivavam o que quer que fosse que eles comovia o coração. Havia em sua fisionomia uma expressão de dignidade e poder, e em seus olhos, bem como em cada traço do seu semblante, uma expressão de compaixão divina e de amor inexprimível. Mas os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos para o Salvador. João não lhe falara o que eles desejavam ouvir. Tinham esperando que o Messias havia de apresentar-se como um poderoso conquistador. Reconheceram que essa não era a missão de Jesus, pelo que tornaram desapontados aos seus lares. No dia seguinte, João tornou a ver Jesus e de novo exclamou: eis aqui o Cordeiro de Deus. 2 discípulos de João que se achavam ali mediante o seguiram, ouvindo suas doutrinas, fizeram seus discípulos. Um deles era André e o outro João. André trouxe a Jesus o irmão Simeão, o qual foi denominado Pedro. No outro dia, em caminho da Galileia, Jesus chamou a si outro discípulo, por nome Filipe. Logo que Filipe conheceu o Salvador, trouxe a ele seu amigo Natanael. Deste modo foi começando na terra a grande obra de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos um a um, e eles por um turno traziam a ele um a seu irmão, outro a seu amigo. Isto é o que cada discípulo de Jesus deve fazer. Tão depressa tenha conhecido o amigo que encontrou em Jesus, deve falar a outro acerca desse amigo.
Esta é uma obra que todos podem fazer, que sejam moços, quem sejam velhos. Em Canaã da Galileia, Cristo e seus discípulos concorreram a um festim de bodas. Aí, ao seu poder maravilhoso, pois manifestado para a alegria dos hospedeiros. Era costume naquele país usar vinho em tais ocasiões. Antes de terminar a festa, a provisão de vinho se havia esgotado. A falta de vinho numa tal festa seria reputada como falta de hospitalidade e contínua vergonha. Informando de que sucedia, Cristo ordenou que se enchesse de água 6 grandes talhas de granito que ali se encontravam. Então disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Em vez de água, era o vinho que havia nas talhas. Esse vinho era superior ao anteriormente servido, e havia bastante para todos. Depois de operado o milagre, Jesus retirou-se em silêncio. Os hóspedes não deram pelo seu ato até que houvesse desaparecido. A dádiva de Cristo naquelas bodas constituía um símbolo. A água representa o batismo e o vinho, o sangue que devia ser derramado pelos pecados do mundo. Inauguração do Ministério, parte 1. Do deserto, Jesus volveu a Jordão, onde João Batista pregava. Nessa ocasião, alguns homens enviados da parte dos príncipes de Jerusalém interrogavam a João sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntaram-lhe se era o Messias, ou Elias, ou aquele profeta, Moisés. A todas essas perguntas João respondeu: não sou. Pergunto-lhe então: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos termos antigos, quando os reis viajavam em seu país, de um lugar para o outro, costumavam enviar homens adiante dos seus carros, a fim de aparar-lhe as estradas. Deviam derribar as árvores, retirar as pedras e encher os buracos, de sorte deixar o caminho plano para o rei. Assim, quando Jesus, o Rei Celestial, estava para vir, João Batista foi enviado a aparelhar o caminho, anunciando-o ao povo e chamando este ao arrependimento. Estando a responder aos mensageiros a ele, enviados de Jerusalém, João notou a Jesus de pé à margem do rio. Com o rosto radiante, apontou para ele e disse: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já vai antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. O povo ficou grandemente comovido. Estava entre eles o Messias. Avidamente voltaram os olhares para ver aquele que João falava. Porém Jesus já se havia misturado à multidão, furtando-se às suas vistas. No dia seguinte, João tornou a ver a Jesus e, apontando para ele, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João falou acerca do sinal que fora visto na ocasião do seu batismo. Eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu vi e tenho testificado. Acrescentou ele, que este é o Filho de Deus. Com surpresa e admiração, os ouvintes de João olharam para Jesus e perguntaram entre si: este é o Cristo? Viam que Jesus não ostentava nenhuma aparência de fortuna nem grandeza. Suas vestes eram singelas como as que usavam o povo pobre. Em seu rosto, pálido e fadigado, porém, dizivavam o que quer que fosse que eles comovia o coração. Havia em sua fisionomia uma expressão de dignidade e poder.
em seus olhos, bem como em cada traço do seu semblante, uma expressão de compaixão divina e de amor inexprimível. Mas os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos para o Salvador. João não lhe falara o que eles desejavam ouvir. Tinham esperando que o Messias havia de apresentar-se como um poderoso conquistador. Reconheceram que essa não era a missão de Jesus, pelo que tornaram desapontados aos seus lares. No dia seguinte, João tornou a ver Jesus e de novo exclamou: "Eis aqui o Cordeiro de Deus." 2 discípulos de João que se achavam ali mediante o seguiram, ouvindo suas doutrinas, fizeram seus discípulos. Um deles era André e o outro João. André trouxe a Jesus o irmão Simeão, o qual foi denominado Pedro. No outro dia, em caminho da Galileia, Jesus chamou a si outro discípulo, por nome Filipe. Logo que Filipe conheceu o Salvador, trouxe a ele seu amigo Natanael. Deste modo foi começando na terra a grande obra de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos um a um, e eles por um turno traziam a ele um a seu irmão, outro a seu amigo. Isto é o que cada discípulo de Jesus deve fazer. Tão depressa tenha conhecido o amigo que encontrou em Jesus, deve falar a outro acerca desse amigo. Esta é uma obra que todos podem fazer, que sejam moços, quem sejam velhos. Em Canaã da Galileia, Cristo e seus discípulos concorreram a um festim de bodas. Aí, ao seu poder maravilhoso, pois manifestado para a alegria dos hospedeiros, era costume naquele país usar vinho em tais ocasiões. Antes de terminar a festa, a provisão de vinho se havia esgotado. A falta de vinho numa tal festa seria reputada como falta de hospitalidade e contínua vergonha. Informando de que sucedia, Cristo ordenou que se enchesse de água 6 grandes talhas de granito que ali se encontravam. Então disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Em vez de água, era o vinho que havia nas talhas. Esse vinho era superior ao anteriormente servido, e havia bastante para todos. Depois de operado o milagre, Jesus retirou-se em silêncio. Os hóspedes não deram pelo seu ato até que houvesse desaparecido. A dádiva de Cristo naquelas bodas constituía um símbolo. A água representa o batismo e o vinho, o sangue que devia ser derramado pelos pecados do mundo.